As pessoas do bairro já não sabiam mais o que fazer, a velhinha do segredo, como era conhecida, não saía de casa por anos. Eles decidiram chamar a polícia e invadir a casa dela. Quando entraram, encontraram ela de um jeito que foi um choque para todos. O bairro Santana sempre foi um lugar calmo e familiar. Era o típico bairro onde pessoas nasciam e casavam e ainda moravam por ali. Era um lugar onde quase todos se conheciam e isso trazia uma grande segurança. O lugar tinha de tudo, as pessoas não tinham ir tão longe para comprar o que precisavam, e havia um forte serviço de entrega de produtos em casa. Há parques e lagos com patos nadando e muita paz. E uma das coisas que os moradores mais gostavam é um grande hospital presente no bairro, por isso muitos idosos gostam de mudar para lá. Família estranha. Um dia os vizinhos identificaram a chegada de um casal de idosos, mas não houve nenhuma atitude de contato com o casal. O mais estranho era que ninguém via a velhinha sair, apenas o idoso fazia suas caminhadas e também ao supermercado local. Ele fazia tudo e sua esposa nem era vista. Algumas pessoas até que tentaram manter contato, mas sem sucesso. Apesar da simpatia do senhor, não houve chances de se aproximar da casa e manter contato com a velhinha. Ele era um homem muito simpático e ele até falava sobre sua esposa, mas sem muitos detalhes, ele apenas dizia que ela não estava bem de saúde. As únicas pessoas que entravam na casa. Apesar do isolamento do casal, haviam pessoas que conseguiam entrar na casa, mas nunca diziam nada sobre a família, pois eram pagos para entrar na casa. Eram enfermeiros e eles passavam algumas horas na casa e quando saíam não falavam com ninguém. Isso fazia a curiosidade dos vizinhos ir à loucura. Não haviam visitas de parentes, filhos, netos, ninguém ia na casa por nada. Quando os vizinhos olhavam pela casa, sempre viam uma certa normalidade, a limpeza era mantida e tudo funcionava. O problema era o velho? A curiosidade do povo estava começando a incomodar, alguns até achavam que o velhinho era quem aprisionava a pobre idosa. Em alguns casos os vizinhos começaram a ter medo de se aproximar da casa, apesar de não parecer como uma casa do terror. O segredo só piorava a curiosidade das pessoas e o pobre idoso começou a ser evitado. As famílias já tinham falado tantas possibilidades sobre eles e a grande maioria não era coisa boa, até as crianças tinham medo do idoso. Alguém morreu. Por favor, assista ao vídeo até o final, é bem curtinho e você vai ter uma surpresa no fim. E antes de sair, coloca nos comentários uma nota de 0 a 10 sobre o vídeo, me ajuda numa pesquisa para melhorar o canal. Num determinado dia, os vizinhos viram que chegou uma ambulância na frente da casa, mas não conseguiram ver quem foi levado pelos paramédicos. A ambulância ficou mais de 1 hora na frente e depois levou alguém. As semanas foram passando e nada da ambulância voltar, foi aí que as pessoas levaram um grande susto. Tudo que eles tinham pensado sobre o casal deixou eles mais confusos ainda. Eles viram que a idosa estava na casa sozinha e foi o velho que morreu. As pessoas acharam isso a coisa mais estranha do mundo, pois pensavam que quem estava muito doente era a velhinha, mas apesar da grande perda, ela ainda não saía de casa. Ela sempre comprava tudo online e praticamente tudo era entregue na sua casa. A idosa sozinha. As pessoas sabiam que uma idosa vivia na casa grande da vizinhança, mas por anos nunca tiveram contatos com ela. Quando eles conseguiam ver algum movimento da idosa era quando ela ficava no jardim da casa para pegar sol. Um dia um dos vizinhos conseguiu ver o rosto dela, e ela parecia olhar para o vazio. As pessoas se preocupavam com a idosa, pensando se ela precisava de ajuda, mas nunca se manifestava. Sem sucesso, as pessoas diziam que era a casa do segredo, e as crianças a chamavam de bruxa, mas não havia nada no comportamento dela sobre tudo isso que falavam. Quando era Natal, o dia de ações de graças, a mulher passava essas datas sozinha, isso era de partir o coração. A vizinha corajosa. Uma vizinha muito corajosa e curiosa decidiu tocar a campainha da velhinha solitária para tentar descobrir o que estava acontecendo com a idosa. Ela tomou coragem, foi até a entrada da casa e quando chegou viu que era um interfone. Quando havia alguma encomenda, os entregadores tocavam o interfone e ela abria para eles entrar e deixar a encomenda na frente da porta dela. A vizinha, ao tocar o aparelho da velhinha, que atendeu e pareceu super normal, apesar da curta conversa. A velhinha não queria deixar a vizinha curiosa entrar, mas foi super educada com ela, dizendo que estava tudo bem. A mulher, ao perguntar o motivo que a senhora não queria sair de casa, ela apenas ouviu: "Eu não acho seguro sair de casa, sou velha que mora sozinha." Chamaram a polícia.
Num determinado momento a velhinha nunca mais foi vista, ela não aparecia mais no jardim, não atendia ao interfone e não recebia mais encomendas. Isso deixou a vizinhança bem preocupada e curiosa. Durante a noite não se via a luz da casa e isso só piorava as coisas. Todos achavam que o segredo iria ser revelado em breve e acreditavam que a velhinha havia morrido. Eles pensaram em invadir a casa, mas sabiam que seria um crime. Foi aí que um vizinho decidiu fazer o que era correto: chamar a polícia, e foi isso que eles fizeram. Eles na verdade ligaram para 911 dizendo que havia uma velhinha que desapareceu em sua casa e queria que alguém fosse dar uma olhada. Quando as autoridades chegaram, várias pessoas foram para a frente da casa para saber dos segredos da casa. A polícia invadiu a casa e começou a procurar a velhinha. O que deixou todos chocados é que tudo estava normal na casa e não havia cheiro de cadáver e sim perfume de limpeza. A verdade. Quando as autoridades abriram a porta do quarto, eles encontraram a velhinha no quarto morrendo de medo, mas bem de saúde, e as pessoas ficaram chocadas quando viram a senhora, que parecia uma pessoa normal. Ela não estava chateada pela invasão e até entende. Foi aí que ela explicou tudo o que estava acontecendo. Ela disse que não tinha filhos e mudaram para o bairro devido ao grande hospital, pois seu marido estava muito doente e chegou um dia que ele não resistiu e faleceu. Ela disse que se chama Nara e não era uma mulher comum. Ela falou que sofria de uma condição rara chamada de agorafobia, ou popularmente falando, a síndrome da cabana. É uma doença psicologia que faz a pessoa ter medo de sair de casa. Isso pode começar após um longo período de isolamento, e esta síndrome foi muito diagnosticada em pessoas durante o isolamento do vírus asiático. Dona Nara tinha uma doença muito avançada e isso impedia ela de sair de casa e de ter contato com as pessoas, e nem sempre medicação dá jeito nisso. Ela pedia tudo pelo telefone para não sair. Ela falava que tinha muita vontade de interagir com a vizinhança, mas não tinha coragem de sair de casa ou deixar alguém entrar. Quando foi questionada sobre o enterro do marido, se ela foi ao cemitério, ela respondeu que não foi preciso, pois o corpo foi cremado e as cinzas estavam com ela num vaso. O que ela fez depois? Após a visita inesperada da polícia e os vizinhos, um grupo de pessoas se ofereceram para ajudar Dona Nara e ela aceitou. Eles a visitavam 2 vezes por semana para ajudar a velhinha a se curar da síndrome, e estava funcionando. Cada dia ela estava mais confidente e aos poucos começou a dar alguns passos fora de casa. No fim, os vizinhos estavam curando a velhinha de sua doença e ela estava ganhando outra vida. Dona Nara estava vivendo uma nova vida e seus vizinhos se tornaram sua família. Que linda história! Obrigada por assistir. Por favor, se inscreva no canal, nos ajude a crescer, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para alguém que precisa desta mensagem. Também assista estes outros vídeos que estão aparecendo para você na tela.